Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Eu sou a Suelen e hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas conversões de energia. Esse é um tema super importante do Prof. Bio, lá do bloco 2 de Biologia 01. Se preparem, porque a nossa viagem vai ser bem prática. A gente vai conectar a química de uma simples pilha aos processos que geram energia dentro do nosso corpo, nas nossas células. Fica comigo até o final para a gente desvendar essa ligação que é, olha, fascinante. E claro, se curtiu o conteúdo, já deixa aquele joinha para fortalecer. Bom, e qual vai ser o nosso roteiro de hoje? Primeiro, vamos alinhar os objetivos do bloco 2. Depois, partimos para a mão na massa com dois desafios. Um com uma pilha normal e outro que é surpreendente, com uma pilha de limão. Em seguida, a gente vai entender a química por trás disso tudo. E, finalmente, vamos fazer a grande conexão com a bateria da vida. Ou seja, como as nossas células produzem a energia que nos mantém funcionando. Então vamos começar pelo começo, né? Qual é o nosso foco principal aqui? O que a gente precisa de fato compreender sobre conversão de energia neste bloco? Vamos dar uma olhada nos nossos objetivos. Nossos objetivos são 4 bem diretos. Primeiro, sacar o que é o tal do potencial redox. Calma que a gente vai ver que é mais simples do que parece. Segundo e terceiro, a gente vai entender dois processos irmãos, a fotofosforilação e a fosforilação oxidativa, que são as formas como as células produzem ATP, a nossa famosa moeda de energia. E por último, vamos visualizar como tudo isso se encaixa no caminho que a nossa comida percorre para virar energia de verdade. Para a gente começar a entender esse fluxo de energia, nada melhor do que um desafio prático. Vamos começar com uma coisa que todo mundo conhece, a pilha comum. De onde afinal vem a energia dela? E a nossa primeira pergunta é super simples. Como é que a gente faz para acender uma luzinha de LED usando essas pilhas comerciais que a gente compra em qualquer lugar? Para esse primeiro desafio, o material é básico do básico. Uma pilha AA, que nada mais é do que um pacotinho de energia química, e um LED, que vai ser o nosso conversor, transformando essa energia química em energia luminosa, em luz. Agora, olha que interessante essa montagem. Um LED precisa de uma certa força para acender. E às vezes, uma pilha só, com o seu 1,5 volts, não dá conta do recado. O que a gente faz? Conecta elas em série. É só ligar o polo positivo de uma no negativo da outra. É como se elas dessem as mãos para somar as forças, sabe? E aí, com a voltagem somada, o LED acende, que é uma beleza. Ok, usar pilha industrializada é fácil. Mas e se a gente tentasse tirar energia de outro lugar? Um lugar bem inusitado. Tipo, da nossa cozinha. Será que dá para fazer isso? E é isso que nos leva para o nosso segundo desafio, que parece até coisa de filme. Será que é possível pegar um simples limão e transformar ele numa bateria de verdade? Para fazer a nossa bateria de limão, a escolha dos materiais é tudo. A gente precisa, claro, do limão, o suco ácido dele vai funcionar como meio condutor, o que a gente chama de eletrólito. E o mais importante de tudo, dois metais diferentes. A gente vai usar um parafuso coberto de zinco como um polo e um pedaço de fio de cobre como o outro polo. A montagem é bem tranquila. A gente espeta o parafuso de zinco de um lado e o fio de cobre do outro. O grande segredo aqui é que eles não podem se encostar lá dentro do limão. Quando a gente faz isso e conecta ao LED, o suco ácido da fruta fecha o circuito e pronto. Os elétrons começam a fluir e a gente transforma uma fruta numa pilha de verdade. E não é que funciona mesmo? O LED acende? É incrível! Mas qual é o truque? Bom, não é mágica, é química pura. Vamos mergulhar um pouquinho para entender o que está acontecendo ali dentro. A resposta está num fluxo invisível, o fluxo de elétrons. Essa mágica toda tem um nome, que é uma palavra-chave importantíssima para o Prof. Bio. Reações de oxirredução. Ou, para encurtar, reações redox. O que é isso? É simplesmente a transferência de elétrons de um lugar para o outro. É uma verdadeira dança de elétrons. Na nossa pilha de limão, funciona assim. O zinco do parafuso é o cara que perde elétrons. Esse processo de perder elétrons a gente chama de oxidação. E quem é que ganha esses elétrons? O cobre do fio. O processo de ganhar elétrons a gente chama de redução. O mais importante é lembrar que uma coisa não acontece sem a outra. Se alguém perdeu, é porque alguém ganhou. São processos que andam sempre de mãos dadas. Essa tabela pode até parecer um bicho de 7 cabeças, mas ela é a chave para entender tudo. Ela mostra o potencial de redução de várias substâncias. Pensa assim, é como se fosse a fome que cada um tem de receber elétrons. Quanto maior o valor, mais fominha. Se a gente olhar aqui, o cobre, o Cu, tem um potencial de mais 0,34 volts.
Já o zinco, o Zn, tem um potencial negativo, ou seja, o cobre tem uma vontade, um apetite muito maior por elétrons do que o zinco. E já que o cobre é mais fominha, o que ele faz? Ele simplesmente vai lá e arranca os elétrons do zinco. Essa diferença de fome entre os dois metais que gera a força, a voltagem da nossa pilha. Se a gente fizer a continha, pegando o potencial do cobre e subtraindo do zinco, a gente chega a uma voltagem teórica de 1,10 volts para a nossa pilha de limão. E agora? Agora a gente chega no ponto principal. Por que raios a gente montou uma pilha de limão? Porque ela, pessoal, é uma analogia perfeita para um dos processos mais fundamentais da vida, a produção de energia dentro das nossas células. Essa imagem aqui é simplesmente genial. Olha só, na esquerda, a nossa pilha de limão, com elétrons fluindo do zinco para o cobre. Na direita, o que acontece dentro das nossas mitocôndrias. Ali, quem doa os elétrons não é o zinco, mas moléculas que vêm da nossa alimentação, como o NADH. E esses elétrons são passados adiante por uma série de proteínas, a famosa cadeia de transporte de elétrons. O princípio é exatamente o mesmo, um fluxo de elétrons movido por diferenças de potencial redox. E esse processo incrível tem outro nome super importante para a gente guardar: fosforilação oxidativa. A energia que é liberada por esse fluxo de elétrons não acende um LED, mas ela é usada para outra coisa, para bombear prótons através da membrana da mitocôndria. Isso cria uma diferença de carga, um gradiente. É como se a célula estivesse carregando uma bateria biológica. E aqui está o grande final, a obra de arte da evolução. É o modelo quimiosmótico. Como a célula usa a energia dessa bateria? Os prótons que foram bombeados agora querem voltar, e o único caminho de volta é por uma proteína espetacular, a ATP sintase. Quando eles passam por ela, fazem uma parte dela girar, como a água faz girar a turbina de uma usina hidrelétrica. E é esse movimento mecânico que gera energia para fabricar ATP aos montes. É a mais pura e elegante conversão de energia. Ufa, que jornada, hein? Fomos do limão até o coração da nossa usina de energia celular. Então, para a gente fechar, vamos amarrar todas essas pontas e ver qual é a grande lição. A ideia central que precisa ficar é esta. A manutenção da vida, desde a coisa mais simples até a mais complexa, depende totalmente de reações de oxirredução. É esse fluxo de elétrons que, no fim das contas, fornece a energia para tudo que existe de vivo. E isso nos deixa com uma provocação especialmente para os professores e professoras que estão assistindo. Como a gente pode levar um experimento tão simples, tão visual e tão poderoso como esse para acender a curiosidade dos alunos na sala de aula? Como usar o limão para construir uma ponte até um conceito tão abstrato como a respiração celular? Fica a reflexão. Pessoal, muito obrigado por terem ficado comigo até o final. Se esse material foi útil de alguma forma, não esquece de compartilhar com os colegas, com os amigos. E para mais conteúdos de biologia como este, me segue lá no Instagram, @suelenbióloga. A gente se vê na próxima.